É verdade que existe um paradoxo no tempo. Será que o progresso hoje não parece tão rápido quanto foi no passado? Mesmo com a quantidade de tecnologia, a tecnologia e o progresso estão ligados? É isso que a BBC quer saber e perguntou para os melhores especialistas em tecnologia, historiadores. É uma matéria gigantesca, especial da BBC News, quase meia hora de matéria, pelo que eu entendi aqui, pela experiência que eu tenho de leitura. É um documentário sobre tecnologia, sobre progresso, sobre humanidade, sobre os rumos que nossa sociedade irá ter. Então é interessantíssimo. Peço que você fique aqui, compartilhe comigo todas as suas nuances, compartilhe também com as pessoas que você gosta este artigo, debata sobre o passado, futuro, presente e tudo mais. Garrison Lovely, especial da BBC News, foi 22 de julho de 2022, mas é excelente para hoje, para 2023 e 25 do 10. Eu vou começar a leitura porque é grande esse artigo, é extenso esse artigo, mas promete ser muito elucidativo, muito importante para nosso interior mesmo, para nosso conhecimento. Vamos lá, então, começando a leitura aqui do artigo da BBC Brasil, que veio lá da BBC News do Londres mesmo. É um especial. Isso é um especial, é uma matéria ainda mais completa. Vamos lá, então. Eu só vou tentar fazer uma situação aqui, ver se a inteligência artificial tá entendendo o que eu quero fazer para diminuir. Aí, que beleza. Deu certo. Tá dando certo aqui nossas situações. Vamos lá, então. É, falando sobre a... Imagine que você é um cidadão americano típico de 1870 e vive em uma fazenda na zona rural. Se você for homem, provavelmente começou a adolescência toda numa vida de trabalho manual que só terminará quando você estiver incapacitado ou morto. Se for mulher, você passará o mesmo tempo em trabalho doméstico intensivo, e se for negro ou qualquer outra minoria, sua vida será ainda mais difícil. Isso em 1870. Seja como for, você está isolado no mundo, sem telefone, nem serviço postal. Quando cai a noite, você vive à luz de velas, você usa um banheiro fora de casa. Um dia, você dorme e acorda em 1940. A vida é totalmente diferente. Sua casa é conectada. Você tem eletricidade, gás, telefone, água, esgoto. Você se maravilha com novas formas de entretenimento, como o rádio, o fonógrafo e até o cinema. O edifício Empire State Building domina a paisagem de Nova York, rodeado por outras construções incrivelmente altas. Talvez você tenha um carro e, se não tiver, certamente conhece pessoas que têm um automóvel. Alguns dos mais ricos à sua volta até já voaram de avião. Uau! Essas transformações surgiram graças a um século especial de crescimento econômico forte em comum entre 1870 e 1970. Elas foram documentadas no livro do economista americano Robert Gordon, publicado em 2016, The Rise and Fall in American Growth, a ascensão e queda do crescimento americano em tradução livre, e agora são detalhados em um novo livro do filósofo britânico William McSkill. Ia ser publicado pelo título What We Want the Future? O que nós devemos ao futuro? Olha, dois livros sensacionais que eu já estou aqui até anotando o nome para pedir depois. E essa história não se passou apenas nos Estados Unidos. As outras nações industrializadas sofreram vertiginosas transformações no início do século XX. Olha uma construção. Tópico: explosão tecnológica. Na maior parte da história humana, o mundo progrediu a passos lentos, quando não se manteve estagnado. Civilizações surgiram e caíram, fortunas foram acumuladas e dilapidadas. Quase todas as pessoas do mundo viviam no que chamamos hoje de pobreza extrema. Por milhares de anos, a riqueza mundial, ou pelo menos o que imaginamos que fosse riqueza, raramente mudava de mão. Mas, há cerca de 150 a 200 anos, tudo mudou. A economia mundial passou a crescer exponencialmente. A expectativa de vida global disparou de 30 para 70 anos. Os níveis de alfabetização, pobreza extrema, mortalidade infantil e até de altura das pessoas também melhoraram dramaticamente. A história pode não ser totalmente positiva, nem os benefícios foram distribuídos igualmente, mas, em muitos setores, o crescimento econômico e os avanços da ciência e da tecnologia mudaram a forma de vida de bilhões de pessoas. O que explica essa explosão súbita de riqueza relativa e do poderio tecnológico? O que será? O que acontece se esse progresso reduzir sua velocidade ou estagnar? E se
Se acontecer, na verdade, existe algo que possamos fazer a respeito? Essas são questões fundamentais do movimento intelectual e o campo acadêmico nascente auto-intitulado, abre aspas, os estudos do progresso, que pretende dissecar as causas do progresso humano para que ele possa avançar melhor. Fundada por um economista influente, um empresário bilionário, essa comunidade pretende definir o progresso em termos de avanço científico ou tecnológico e crescimento econômico, mas suas ideias e crenças têm os seus críticos. No que acredita o movimento dos estudos do progresso e o que eles querem ver acontecer no futuro. As frutas dos galhos mais baixos, é o tópico. Uma das formas de compreender o movimento dos estudos do progresso é entender seus medos. Nos últimos anos, diversos pesquisadores e economistas levaram preocupações de que a velocidade do progresso científico e tecnológico talvez esteja diminuindo, o que pode causar estagnação do crescimento econômico. Para ilustrar essa situação de forma mais tangível, Gordon convida seus leitores a refletir sobre a velocidade do progresso desde meados e o final do século XX até os anos 2020. Imagine que, depois daquela primeira soneca como cidadão americano típico, você tirasse uma segunda soneca em 1940 e acordasse em 2020. Seu refrigerador agora tem um congelador e seu novo micro-ondas permite que você reaqueça suas sobras de comida. Você tem um ar-condicionado para se refrescar. E muito mais provável que você agora tenha um carro e dirigir é mais fácil e mais seguro. Você tem um computador, televisão e um smartphone. São invenções impressionantes e algumas parecem ser frutos de magia, mas ao longo do tempo você percebe que padrões de vida não se transformaram tanto quanto na época em que você acordou em 1940. Olha que interessante. Aqui ó, há uma foto de Marie Curie que realizou pesquisas revolucionárias no laboratório rudimentar. Hoje existe investimento em pesquisas que atingem casas de bilhões de dólares. Essa é realmente interessante. Gordon afirma que as surpreendentes mudanças ocorridas nos Estados Unidos em 1870 e 1970 foram construídas sobre inovações únicas e transformadoras. Por isso, os americanos não presenciarão níveis de crescimento similares em curto prazo e talvez nunca volte a ocorrer. A questão é que não é o crescimento em que está perdendo a velocidade, mas sim ele foi muito rápido por muito tempo, escreve o autor. Para Gordon, essa perda de velocidade não é culpa de ninguém. Abre aspas, o crescimento dos Estados Unidos perdeu a velocidade desde depois de 1970. Não porque os investidores houvessem perdido seu incentivo ou não tinham mais novas ideias, mas porque os elementos básicos do padrão de vida moderno já haviam sido atingidos naquela época em muitos setores. Gordon se baseia nos temores que ficaram famosos nos livros The Great Stagnation, A Grande Estagnação, em tradução livre, o economista Tyler Cowell, publicado em 2011. Cowell apresenta o argumento similar de que os Estados Unidos comeram a maior parte das frutas dos galhos mais baixos, o que permitiu o crescimento consistente na renda média norte-americana. E o país não pode mais esperar crescer como vinha fazendo. Então, todas as frutas dos galhos mais baixos já acabaram. Está ficando cada vez mais difícil encontrar ideias. Uma equipe dos economistas da Universidade de Stanford e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MI, a sigla em inglês, ambos nos Estados Unidos, apresentou exatamente essa questão em outubro de 2020. E a conclusão foi que os esforços de pesquisa e desenvolvimento aumentaram significativamente, mas a produtividade por pesquisa diminuiu. Em outras palavras, nosso tempo e dinheiro estão trazendo menos resultados. Muito menos. Em sua análise de estudos, MaxKill estima que dobrar os nossos avanços tecnológicos hoje exige 4 vezes mais esforços de pesquisa do que no passado. Mas por que isso? Parte da comunidade do progresso indica a burocracia de financiamento atrofiada, que consome quase a metade do tempo dos pesquisadores e cria incentivos perversos como uma das causas. Isso pode explicar parte da queda. Mas os autores do estudo descobriram que a produtividade das pesquisas nos Estados Unidos caiu mais de 40 vezes desde os anos 1930. Não seria plausível que o financiamento científico americano tivesse perdido tanta eficiência. Por isso, os autores favorecem os argumentos de Gordon e Cowell sobre as frutas dos galhos mais baixos. Nós fizemos as descobertas fáceis e agora precisamos nos esforçar mais para atingir o que sobrou. Por isso, basta comparar, por exemplo, as visões do físico Albert Einstein, 1879-1955, quando era funcionário do escritório de patentes, ou as descobertas da física Marie Curie, 1867-1934, no seu laboratório rudimentar, com os megaprojetos multibilionários de hoje em dia, como o Grande Colisor, The Hadrons ou o telescópio espacial James Webb. Muito bem.
Nós compensamos parcialmente esse declínio de produtividade, aumentando a parcela da população dedicada às pesquisas. Mas isso, é claro, não pode durar para sempre. O crescimento da população mundial pode ajudar, mas espera-se que sua velocidade diminua e a população comece a diminuir antes do final do século. Também é possível que a inteligência artificial, a IA, possa ajudar a reverter esse declínio ou até iniciar uma nova era de crescimento explosivo. Mas há pesquisadores que temem que a IA superinteligente possa trazer outros riscos que prejudicam o progresso, ou possa até fazer pior. Mas essa hipótese de estagnação não é universalmente aceita. Ideias podem ser combinadas e recombinadas, criando uma explosão combinatória de novas inovações, um efeito que compensa o consumo das frutas nos lugares mais baixos. E também já se indicou que, se mudarmos a forma de medir a produtividade das pesquisas e seus benefícios, o quadro será muito mais favorável. Ainda assim, o medo da estagnação é uma motivação central para muitas pessoas na comunidade do progresso. Ao contrário do Gordon, eles são otimistas sobre a capacidade de mudar a situação, o que nos leva à história de como foi criado o movimento dos estudos do progresso. Tópico: a origem dos estudos do progresso. Por volta de 2016, Tyler Colwell recebeu um e-mail inesperado do bilionário irlandês Patrick Collison, interessado no seu livro The Great Stagnation. Alguns anos antes, Collison havia sido um dos fundadores da empresa de pagamentos online Stripe e agora queria discutir questões mais importantes. Os dois jantaram algumas vezes em São Francisco, nos Estados Unidos, e viraram amigos. Collin e Collinson são infóvoros. Eles se alimentam de informações. Collison postou toda a relação de livros de sua estante com cerca de 800 volumes no seu site pessoal, embora ele admita ter lido apenas cerca de metade. Já a prática de Colwell de enquadrinhar livros implacavelmente em busca do valor de informações que eles têm e abandoná-los, às vezes depois de 5 minutos, pode causar tremores nas pessoas que gostam de ler livros inteiros. E a produção de informação de Colwell é quase tão prolífica quanto o seu consumo. O economista tem 60 anos de idade e já publicou cerca de 20 livros, 40 artigos, 6 anos de colunas nas agências de notícias financeiras Bloomberg, mais de 150 episódios nos seus podcasts e cerca de 20 anos de postagem no seu blog sobre economia popular, intitulado Marginal Revolution. Durante a nossa conversa, a voz de Colwell já estava rouca com a maratona de entrevistas concedidas para promover seu livro mais recente. Em 2020, Colwell foi o 17º na lista dos 100 economistas mais influentes do mundo. Enquanto isso, Collison, cerca de 3 décadas mais jovem e dono da quarta startup privada mais valiosa do mundo, escreveu menos, mas ainda encontrou tempo para publicações de links sobre temas como poluição do ar, cultura, crescimento, história do Vale do Silício e, é claro, o progresso. A Stripe está avaliada em cerca de 100 bilhões de dólares, cerca de 540 bilhões de reais, o que leva o patrimônio líquido de Collison para ser mais ou menos 11 bilhões de dólares, cerca de 60 bilhões de reais. Sua empresa de pagamentos online combina a retórica solene de mudar o mundo das startups do Vale do Silício com o trabalho comum mais competente da companhia infraestrutura. Colwell conta que durante suas reuniões Collison estávamos os dois falando sobre ideias, descobrindo que tínhamos ideias em comum e de alguma forma surgiram as bases de um artigo. Por isso, em 2019, eles escreveram um artigo que foi publicado na revista americana The Atlantic, defendendo uma nova ciência do progresso. Abre aspas, não existe um movimento intelectual amplo concentrado na compreensão da dinâmica do progresso, ou dirigindo ao objeto mais profundo de acelerar. Acreditamos que ele merece um campo de estudo dedicado. Escreveram eles, sugerindo a criação da disciplina de estudos do progresso. Interessante. O artigo gerou críticas. A professora Amy Piston, especializada em estudos clássicos, afirmou pelo Twitter que era apenas mais um exemplo de Vale do Silício inventando a roda, ou neste caso, as ciências humanas. Já a historiadora Monica Black tweetou que eles ignoraram os prejuízos do progresso, um termo subjetivo, o que nos faz com que ele reflita as tendências das pessoas que o adotam. Os professores Shannon Dia e Ted McCormick, de filosofia e história, respectivamente, escreveram que o progresso é uma ação positiva, muitas vezes com interesses sobre os esforços humanos, não um bem natural ou uma dádiva divina. Ele necessita de avaliação crítica, não de zelo precipitado. Mas, entre o peso intelectual de Colwell e a ampla fortuna de Collison, os estudos do progresso ficaram suspensos. Eles acreditam que, ao contrário dos campos acadêmicos do passado, os estudos do progresso devem prescrever ações. Para eles, está mais perto da medicina, o que a biologia, o objetivo é tratar, não apenas entender.
No que acreditam os estudos do progresso? Desde Carroll e Corson inauguraram esse campo, outras pessoas detalharam como deveriam ser os estudos do progresso e seus princípios mais básicos. Um dos mais influentes é o empresário Jason Kernfold, que escreveu sobre o progresso anos antes da criação dos estudos do progresso. Seu blog, Roots of Progress, analisa exemplos do desenvolvimento científico e tecnológico, como que o motor de combustão venceu o vapor. Ele também opina sobre questões como por que os estudos do progresso é um imperativo moral e por que as pessoas hoje são mais inteligentes, ricas e livres que os seus antepassados. Crawford tentou sistematizar o que significa os estudos do progresso. Ele afirma que os movimentos defendem a existência de três premissas que são verdadeiras. Primeiramente, que o progresso é real. Os padrões de vida materiais melhoraram enormemente nos últimos 200 anos, e seja qual for a razão, alguma coisa obviamente funcionou muito bem. Segundo, que o bem derivado do progresso é definido em termos humanísticos, abre aspas, que nos ajudará a ter vidas melhores, mais longas, saudáveis e felizes, vidas com mais opções e oportunidades, vidas das quais podemos progredir e florescer. E por fim, que a sociedade tem a capacidade de acelerar e retardar o progresso. O progresso contínuo é possível, mas não uma garantia. Quando descritas dessa forma, as premissas dos estudos do progresso parecem tão amplas que quase tudo poderia enquadrar-se no seu extenso campo de atuação. Afinal, muitos movimentos afirmam ser a favor de melhorar o bem-estar do humano. Então, os estudos do progresso são contra ou a favor do que exatamente? Os estudos ainda estão no começo, mas já existem temas comuns que estão surgindo. Vamos lá? Meio ambiente, desigualdade e normas sociais. Primeiro tópico. De um lado, os estudos do progresso não desejam um mundo onde os seres humanos vivam com mais harmonia com a natureza. Para Crawford, abre aspas, o humanismo diz que melhorar necessariamente o mundo com desigualdades oferece concentrar-se mais em fazer o bolo, sem preocupar-se com a forma que ele é dividido. Eles também não se preocupam muito com as normas sociais que dificultam a forma de progresso como eles o definem, mesmo o progresso compartilhado por todas as culturas. Na revista Works in Progress, por exemplo, a pesquisadora Arya Babu defendeu recentemente o uso de úteros artificiais para pôr fim ao pesadelo trabalho da gravidez. Nossa, Crawford e outros líderes da comunidade do progresso são cuidadosos ao incluir temas polêmicos como o avanço moral das suas definições sobre o progresso. Mas, na prática, as organizações e os escritórios que compõem a comunidade concentram-se quase exclusivamente nos avanços materiais, como ampliar o crescimento econômico, melhorar e acelerar as pesquisas científicas e aumentar a oferta de residências, como normas de zoneamento e a imigração, especialmente de pessoas altamente qualificadas. A visão mundial de comunidade de progresso pode também ser deduzida não apenas para qual é o seu foco, mas também por onde ele está. Os estudos do progresso priorizam amplamente o crescimento na fronteira tecnológica em países ricos e democráticos como nos Estados Unidos, e não a recuperação de crescimento que enriquece os países pobres. Isso aparentemente estaria em conflito com a preocupação do movimento com a estagnação do crescimento e do florescimento humano. Afinal, a maior parte das pessoas mais pobres do mundo vive em economias que estão parando de crescer. Além disso, até o momento, o movimento praticamente não demonstrou curiosidade sobre o enorme crescimento econômico observado na China desde os anos 1980, que retirou 800 milhões de pessoas da pobreza, embora Corral pessoalmente tenha definido como prioridade entender melhor o crescimento chinês. O típico partidário do progresso, pelo menos por enquanto, mora na região da Baía do São Francisco, nos Estados Unidos, e provavelmente trabalha na área de tecnologia. O canal de encontro do progresso no aplicativo de mensagens Slack tem 3 vezes mais membros naquela região que em qualquer outra cidade. A influência de pessoas como o investidor Peter Thiel, que ficou famoso ao declarar aqui, abre aspas, queremos carros voadores e, em vez disso, conseguimos 140 caracteres. É significativo a essas comunidades. Por isso, talvez não seja surpreendentemente que a comunidade do progresso esteja mais empolgada em revolucionar a concessão de financiamento científico do que em pesquisar a literatura sobre o desenvolvimento da economia para saber por que alguns países seguem sendo pobres. Crawford e Cowell, as duas principais figuras intelectuais da comunidade do progresso, vêm de tradições objetivista e literária, respectivamente. Em um painel do Instituto Ayn Rand, Crawford descreveu os estudos do progresso como sendo próximos do objetivismo, sistema filosófico detalhado pela filósofa Ayn Rand no século XX. O objetivismo afirma que buscar a própria felicidade
é o principal objetivo moral próprio da vida e defende o capitalismo sem intervenção estatal, entre outras coisas. Crawford também espera que os estudos do progresso gerem debates políticos concedidos em termos de progresso e crescimento e não no principal exclusivamente na redistribuição. Tudo pelo PIB. É o tópico. Crawford e Cowell também têm uma visão específica sobre qual o tipo de bem-estar eles pretendem incentivar com o progresso. Não é a felicidade, nem mesmo a medida mais consagrada da satisfação da vida. Sua principal prioridade é, isso sim, aumentar o PIB per capita, soma de bens e serviços dividido pela população. O livro de Cowell, Subert Actament, Conexões Obstinadas, em tradução livre, publicado em 2018, argumenta que o crescimento econômico sustentável deveria ser a estrela guia da civilização mundial. Os estudiosos do progresso costumam salientar que o PIB per capita possui correlação positiva com o tipo de coisas consideráveis e desejáveis, como o consumo, o lazer, a longevidade e até o progresso moral. O que não conta considera o que é PIB per capita. Há muito tempo, é um objetivo de dos governos e, como os críticos costumam indicar, ele também está relacionado a mudanças menos desejáveis, como o aumento do uso de combustíveis fósseis e do consumo de carne. E além disso, embora o PIB per capita realmente esteja relacionado à felicidade em primeiro lugar em todo o mundo e em cada país, os níveis médios de felicidade tendem a permanecer inalterados à medida que as nações ficam mais ricas. Em resumo, os estudos do progresso desenvolvem uma estrutura e linguagem para o progresso que parece ser global e inclusiva, mas na prática é fundamentado em um conjunto específico de visões sociopolíticas do mundo. É uma única ideia de progresso e uma única ideia de significado do florescimento humano. O tópico: o progresso é o risco e os riscos existenciais. Outra crença fundamental na comunidade do progresso é que quanto mais rápido o progresso tecnológico, melhor. E isso não é verdade? A humanidade sobreviveu a ameaças de extinção natural por centenas de milhares de anos e só ganhou o poder de, teoricamente, exterminar a nossa espécie com o Projeto Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atômica da história. Em 1945, a destruição sem precedentes causada pela guerra que culminou com o lançamento da bomba destacou o lado negativo do progresso. Holden Karnofsky, líder do trabalho desenvolvido pela Fundação Open Philanthropic para melhorar o futuro distante, acredita que, no final das contas, a tecnologia melhorou a vida humana na história recente, mas ele não acredita necessariamente que isso se traduz para o futuro. Sua preocupação é que o desenvolvimento tecnológico acelerado possa aumentar o risco de catástrofes que extinguiram ou arruinariam permanentemente a humanidade, os chamados riscos existenciais. Fazendo referência aos indicadores de mortes violentas, Karnofsky afirma que, abre aspas, você poderá contar uma história em que, em vez de outras coisas melhorarem, o que vemos aqui, grande parte do que já é ruim, concentra-se em eventos raros, improváveis, mas imensamente ruins. Pelas suas contas, o século XX foi o terceiro mais sangrento dos últimos 2.500 anos. Karnofsky deseja que a comunidade do progresso questione uma das suas premissas fundamentais. Para ele, é importante perguntar, abre aspas, nós queremos mais avanços científicos e tecnológicos? Que tipo de avanço nós queremos, se for ter? Tentando chegar ao centro da discussão sobre o progresso e os riscos envolvidos, Crawford escreve, abre aspas, minha opinião é que o progresso tecnológico é essencialmente bom, mas devemos acompanhar as consequências ruins e combater os riscos específicos, comparando a humanidade com passageiros em uma viagem, abre aspas, novamente, dentro de um carro que trafega pela estrada. O progresso do Crawford afirma que os pesquisadores dos riscos existenciais acham que o carro está fora do controle e precisamos pegar o volante da direção com mais firmeza. Ele prossegue: não devemos acelerar até conseguir dirigir melhor e talvez precisemos até reduzir a velocidade para evitar acidentes. Já os estudos do progresso acreditam que já estamos diminuindo a velocidade e por isso querem prestar mais atenção na reaceleração. Abre aspas. É claro que provavelmente também precisamos melhorar a direção, mas isso é secundário, afirma ele. Ações e consequências. Tópico. Essa diferença filosófica traz implicações práticas. Um exemplo é a biotecnologia, talvez a melhor fonte de riscos existenciais no futuro. Os avanços biotecnológicos, como a queda vertiginosa dos custos de síntese de DNA, podem fazer com que as doenças se tornem mais transmissíveis e mortais do que nunca. Muitos estudiosos do progresso defendem a ampla aceleração das pesquisas biotecnológicas, a reforma dos modelos de financiamento e a liberação de restrições para os pesquisadores visando
as doenças que possam ser curadas com esses novos conhecimentos. Mas os frutos de acelerar o progresso neste campo podem também favorecer pessoas mal intencionadas ao aumentar o risco de acidentes catastróficos. Estudos voltados aos riscos de biotecnologia, como os financiados pela Open Philanthropic, concentram-se em desenvolver primeiramente as capacidades defensivas, como testes que podem detectar novos patogênios ou melhorar equipamentos de proteção individual. Outro exemplo são as abordagens centradas no progresso para combater as mudanças climáticas, que são significativamente diferentes dos movimentos ambientalistas. Crawford sugeriu que, com algum tipo altamente avançado de nanotecnologia, que essencialmente nos forneça a capacidade de terraformação, as mudanças climáticas não seriam um problema. Nós simplesmente teríamos o controle do clima, mas ele não reconhece, a menos que seja contestado, que essa tecnologia possa aumentar os riscos em vez de reduzi-los. Esse intercâmbio revela algo importante sobre as instituições por trás de muitas conclusões de comunidade do progresso. Existe um viés empresarial para as ações. Os possíveis benefícios de uma nova tecnologia sobrepõem as considerações sobre o que alguém mal intencionado poderá fazer com ela. O receio de perder uma oportunidade sobrepõe-se ao medo de perder tudo. Crawford, de fato, discute a segurança como importante prioridade à parte central do progresso. Mas, por fim, ele reconhece que pensamentos sobre a segurança e riscos são periféricos aos estudos do progresso e não incorporados ao seu DNA. O futuro dos estudos do progresso é o tópico final. No seu manifesto na revista The Atlantic, Tyler Cower e Patrick Collison fazem uma referência sutil à famosa frase de Karl Marx, abre aspas, os filósofos apenas interpretam o mundo de diferentes maneiras, o que importa, porém, é transformá-lo. Isso indica que, apesar do nome do novo campo, eles não estão satisfeitos em apenas estudar o progresso. Eles querem ações. Cowell chega a afirmar que Marx era obcecado pelos estudos do progresso. Em fevereiro de 2022, Jason Crawford descreveu sua visão de um progresso dinâmico em movimento para os próximos 10 anos. Ele espera, por exemplo, o reconhecimento acadêmico dos estudos do progresso como um campo interdisciplinar valioso e uma disciplina de estudos do progresso em todas as escolas secundárias do planeta. Crawford considera os estudos do progresso muito mais do que um movimento político, abre aspas. Acho que precisamos de mudanças em nível filosófico, muito mais profundo. Por isso, a comunidade do progresso quer que seus seguidores acreditem que podem fazer melhor. Diversas fontes parafraseiam o slogan, abre aspas, um mundo melhor é possível nas nossas discussões. A visão desse mundo é animadora para Crawford, abre aspas novamente. Quero que a humanidade ganhe novamente sua autoestima e ambição para atingir as estrelas, literalmente e figuramente. Quero nos ver sonhando com carros voadores, energia de fusão, fabricação de nanotecnologia, terraformação de planetas e exploração da galáxia. Por isso, não é apenas questão de política, mas das atividades fundamentais das pessoas com relação à humanidade e ao nosso lugar na Terra. Se você dormir por mais de 70 anos, será que o mundo de Crawford poderá estar esperando por você? Você estaria vivendo uma vida mais rica e feliz? Talvez sim, mas reconsiderar essa visão como sendo ou não um progresso provavelmente dependerá da sua própria definição do que é progresso na realidade. Olha que sensacional! Essa reportagem é Garrison Lovell, é um jornalista freelance e apresentador do podcast The Most Interesting People I Know. As pessoas mais interessantes que conheço. I know, né? Em tradução livre. Sua conta. Que sensacional. Parabéns, que grande artigo.